Olá, meu nome é Denise, sou nutricionista e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho das consequências da má alimentação para a saúde. Então, assim, falando um pouquinho de prevalência de obesidade no Brasil, né? Então, segundo dados recentes do IBGE, 6 em cada 10 brasileiros estão com excesso de peso, né? Seja por sobrepeso ou obesidade. Isso representa em torno de 96 milhões de pessoas. Então, uma quantidade muito grande de pessoas que é muito preocupante, né? Que traz uma preocupação muito grande para nós profissionais da saúde, que temos que desenvolver estratégia para estar revertendo essa situação, né? E assim, junto com a obesidade, a gente pode ter outros problemas de saúde, então alterações no exame de sangue, né? Então, glicemia elevada, colesterol total elevado, né? O LDL, HDL, LDL alto, que é o colesterol ruim, o HDL baixo, que é o colesterol bom, né? Tem as frações do VLDL. E fora isso, tem os triglicérides também, né? Que pode vir elevado. O paciente pode desenvolver, a pessoa pode desenvolver uma resistência à insulina, né? E assim, se não cuidar, isso pode levar uma pressão alta, um infarto, né? Um AVC. Então, e às vezes o conjunto, a pessoa não tem um sintoma só, um problema só de saúde, né? Ela pode ter mais de um problema. E esse conjunto de problema de saúde, de alteração, ela pode levar a uma síndrome metabólica, que a gente fala, doenças crônicas não transmissíveis, que acho que a maioria das pessoas já escutaram falar, né? E como eu falei, a obesidade ela não vem sozinha, né? E fora essas alterações, ela traz outras alterações para o organismo. Então, por exemplo, ela mexe muito com a autoestima, né? Então, ela deixa a autoestima baixa, ela pode dar uma apneia do sono, uma gordura no fígado, que é conhecida como esteatose hepática, né? Então, problema nas articulações, pode dar problema de pé chato, que é a sustentação do corpo, problema na coluna, né? Porque também é a sustentação do corpo. Pode dar um cansaço, uma fadiga maior, né? Problema respiratório, problema cardíaco, né? Porque como a área do corpo é maior, o coração ele tem que bombear mais rápido para dar conta do sangue circular no corpo inteiro. Então, fora isso, desculpa, fora isso também tem o problema do refluxo, né, gastroesofágico, que é muito comum nas pessoas, aparecer problema de estrias, né? Então, tudo isso, se a gente não intervir precocemente, lá na frente vai trazer muito problema para a saúde, né? Então, por isso que é importante ter o acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional, né? Ter foco na saúde. Então, assim, não é nem questão do peso, né? A gente tem que sempre pensar a questão da melhora da qualidade de vida, da saúde, né? Para ter a questão da longevidade, né? Que a gente fala, né? Então, assim, quais são os pilares que a gente tem que tratar, né? Para tentar reverter essa situação. Então, a gente procurar orientar uma atividade física. Claro que a atividade física tem que ter uma avaliação médica, tá? Então, porque assim, às vezes a gente acha que a gente está apto para estar fazendo uma atividade física, mas quando a gente vai fazer um exame mais aprofundado, tem alterações no organismo que, assim, dependendo da intensidade, pode trazer um prejuízo maior, né? Então, assim, por isso que é importante a avaliação médica para ver se a gente está apto ou não para estar fazendo uma atividade física, tá? Principalmente as de alta intensidade. Aí, fora isso, a gente tem a questão da própria alimentação, né? E, assim, melhora da nossa rotina do dia a dia. Por quê? A gente passou por um momento muito complicado, que é a fase da pandemia. Então, muitas pessoas ficaram em casa, né? Não pôde sair para fazer alguma atividade, mexeu muito com a questão emocional, né? Então, isso gerou ansiedade, eh, nós ficávamos só em casa, né? Então, assim, o que que a gente vai fazer? Não pode sair para fazer atividade física, não pode sair para trabalhar, e aí muitas vezes a gente ficava em casa sentado comendo, né? Então, isso também trouxe muitos malefícios para a nossa saúde, né? E fora a própria questão emocional, né? A questão da ansiedade. Então, assim, muitas pessoas ou usam a comida como válvula de escape para comer demais, né, que gera compulsão alimentar, ou muitas pessoas ficam sem comer,
né, perde o apetite, isso ajudando também, envolvendo também a questão da perda do peso, né. Então, assim, a questão do excesso de peso, vem ligado a muitos problemas que a gente tem que trabalhar, são pilares, né. Então não é só alimentação, porque, assim, todo mundo sabe o que é importante comer, o que faz mal, o que não faz, né. Então, assim, muitas vezes a gente tem que abordar outras questões, principalmente hoje está muito em alta a nutrição comportamental, né, que a gente aborda outras formas com a pessoa, né, porque muitas vezes está vindo muito a questão emocional, né, relacionado com a alimentação, né, com os problemas do peso, né. Mas assim, falando um pouquinho da relação da alimentação, a gente tem que trabalhar muito, para estar evitando os alimentos industrializados, que são os processados e ultraprocessados, né, porque junto eles vêm com excesso de gordura, de sal, de açúcar, né. Então assim, procurar, ter uma alimentação mais saudável, né, uma alimentação mais saudável, então procurar, ir na feira, né, então consumir mais frutas, verduras, legumes. Então eu falo muito para os meus pacientes, né, que a nossa farmácia está na feira. Então quanto mais natural a alimentação, mais saudável vai ser para nossa saúde e melhor, né. Tem aquele ditado, né, desembale menos e descasque mais, né. Então quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor, né. E aí, que a alimentação saudável, o que envolve, né. Então são 3 pilares da alimentação saudável, então a gente tem a variedade, então o que a gente fala? Quanto mais colorido o nosso prato, melhor, porque cada alimento, cada cor de alimento, ele é mais rico em um nutriente. Ele tem os outros nutrientes, mas a concentração é maior em determinado nutriente. Então, quanto mais colorido for a alimentação, mais nutriente a gente vai garantir, mais saudável vai ser, né? E aí tem a questão da moderação. Então, o que a gente fala? Evitar o jejum prolongado, né? Então, quanto mais a gente fracionar as refeições, então ter o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, a gente consome mais vezes ao dia em menor quantidade. Então, evita esses jejuns prolongados. Que acontece? Se a gente ficar muito tempo em jejum, a próxima refeição a gente vai compensar, vai acabar consumindo mais, né? Então, isso acaba trazendo prejuízos para o nosso organismo, né? E aí também a gente consumir de forma equilibrada, né? Então, assim, nada é proibido, né? Nutrição trabalha muito essa questão, nada é proibido, né? Então, o que envolve muito é a questão do bom senso, do equilíbrio, né? Da quantidade, da frequência, né? Então, assim, nada é proibido para nutrição, né? A gente só fala assim, tenta evitar tais alimentos, né? Dando preferência para tais, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa consumir, tá? É, por quê? O que eu pego muito com os meus pacientes? A alimentação, ela tá muito ligada à questão social. Então, assim, se a gente vai sair com os amigos, a comida tá envolvida. Se a gente vai encontrar com a família, a comida tá envolvida, né? Se a gente tá feliz, a gente vai comer. Se a gente tá triste, a gente vai comer, né? Então, assim, a alimentação tá muito envolvida com a questão emocional, né? Então, se a gente faz muita restrição, ai, não posso comer isso, não posso comer aquilo, é o que eu falo para todo mundo, né? Toda restrição vai gerar uma compulsão. Então, às vezes é melhor a gente consumir um pouquinho de vez em quando, né? Mas assim, de forma moderada, que isso não vai gerar compulsão lá na frente, né? Então, tudo em equilíbrio, nada vai fazer mal, né? Até falo, às vezes tem pessoas que fazem atividade física é muito boa, só que também em excesso, ela acaba estressando o corpo, né, o organismo, o corpo, então isso também não é saudável, né, então tudo em equilíbrio, então a gente tem que ter os pilares, mas a gente tem que ir fazendo tudo em equilíbrio, que aí a gente consegue uma vida saudável, né, sem estresse, sem cobrança, né, e sempre assim, não focar no peso só, a gente tem que focar na nossa qualidade de vida,
né, que é muito mais importante, né. Às vezes tem pessoas que estão com peso um pouquinho acima, mas são mais saudáveis que outras pessoas que, por exemplo, o metabolismo é mais rápido, né, o peso tá normal, mas você olha, assim, os exames tá totalmente desequilibrado, né. Então a gente tem que ter, esse cuidado, esse monitoramento, né, para ter mais saúde mesmo. E acho que viver sem estresse, né, sem essa neura, né, que as pessoas estão vivendo: "Ai, porque tem que tirar isso, tem que tirar aquilo". Não, não tem que tirar. O equilíbrio, a gente consegue ter uma saúde, um peso saudável, né, uma qualidade de vida melhor, tendo um equilíbrio, né, na nossa alimentação. E aí, que a gente fala? A nutrição está muito ligada à questão da saúde, né, do bem-estar físico e o bem-estar mental. Então, assim, são, esses pilares que vai dar a nossa qualidade de vida, né. Então eu falo que a nutrição é muito mais do que alimentação, né. A gente envolve todos esses pilares, né, porque se a gente consegue resolver a base do problema, a consequência vai ser a melhora do peso, né. Então, muitas vezes, o excesso de peso está ligado a outras questões, principalmente emocionais, né. Então, às vezes, uma terapia, um trabalho em conjunto com o psicólogo, a gente consegue, tratar melhor, ter um resultado melhor, né. Então, tem que ter essa visão mais ampla, né. Mas, com relação à alimentação, é importante a gente ter variedade, né. Aí com relação aos nutrientes, então o alimento ele é dividido em macro e micronutrientes. Então o que que são os macros, né? Macro vem de moléculas maiores, de grande, né. Então assim, os macronutrientes são as proteínas, né, que elas têm a função do quê? Da manutenção do nosso corpo, né. Tem os carboidratos, que assim, muita gente está tirando carboidrato, mas o carboidrato ele é essencial para o nosso corpo, porque ele tem a função de dar energia para a gente exercer as funções do dia a dia, ele é a base da pirâmide, que acho que todo mundo já escutou o que que é a pirâmide alimentar, né, então ela é a base, porque ela vai fornecer energia para a gente exercer nossas atividades do dia a dia, né, e tem as gorduras, então tem gorduras boas que fazem bem para o cérebro, né, para o coração, ela também vai fornecer energia, né, então assim, por isso que o equilíbrio é importante, a gente não é legal ficar tirando, né, "Ai, porque fulano falou que tem que tirar, que não sei o quê", não, a gente, nós tendo se nós temos um hábito, né, alimentar e de saúde, equilibrado, a gente consegue ter, essa saúde plena, né, que a gente fala, né. E aí os outros nutrientes que a gente tem são os micronutrientes, que são os pequenininhos, mas que tem uma função super importante no nosso organismo de regulação, né, de dar o equilíbrio mesmo para o organismo. Então são as vitaminas, os minerais, que eles vêm, geralmente, né, na maior parte das frutas, verduras e legumes. Por isso que eu falo, quanto mais colorido melhor, mais a gente consegue garantir esses nutrientes, né. E aí fora isso tem as fibras, né, que a fibra a gente divide em 2 partes, então fibra solúvel, né, que assim, são fibras que ajuda a solúvel, ela acaba, ajudando a diminuir a absorção do açúcar, da gordura, né, então, vem da aveia, de algumas frutas, né, que tem a pectina, que ela vem das frutas cítricas, então, por exemplo, assim, vem do morango, né, da laranja, tem várias fibras, essa fibra ela ajuda a diminuir a absorção da glicose, né, da gordura. E aí tem as fibras insolúveis, que elas têm o papel da formação do bolo fecal, então que são as fibras que são importantes para o funcionamento intestinal, né. Só que, para o intestino funcionar direito, a gente além das fibras, a gente tem que ter água, né. Então o que que acontece, ultimamente que eu tô percebendo muito, as pessoas estão consumindo bem menos água, por quê? Por conta do uso das máscaras, né. "Ai, tem que tirar a máscara para tomar água", e consequência, o que que tá acontecendo? Muitas pessoas estão tendo problema de dor de cabeça, né. Então, assim, o que que eu falo? Tem que tomar água, porque 70% do nosso organismo é formado por água,
né. Então isso vai ajudar na função intestinal, na função, do rim, né, ele vai conseguir filtrar e eliminar as toxinas, né. Pra parte da dor de cabeça, melhora bastante, fadiga, né, o cansaço, então tudo vai melhorando se a gente tomar água, né. Então é importante ter esses cuidados e fora isso, tem outra questão que a gente fala, que é o comer consciente. Então, assim, o horário das refeições é um horário sagrado. Então, muitas pessoas estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e a refeição ela fica em segundo plano. Por exemplo, ah, então eu vou comer, mas eu vou estar resolvendo isso, vou comer rápido. Não. Horário de comer, horário de comer. Então, assim, nem que seja 15, 20 minutos, mas assim, ter esse tempo para você se alimentar, sabe? Sem distração, sem celular, né? Então, assim, pode pôr uma música ambiente. Eu sei que no dia a dia corrido é difícil, mas assim, quando for comer, dedicar para aquele momento. Então, comer, mastigar bem os alimentos, né, saber o que você está comendo, porque muitas vezes a gente coloca a comida no prato, tá tão apressado pensando em outras coisas, que a gente não mastiga bem os alimentos, né. E eu falo para todo mundo, a digestão começa na boca. Então a gente tem que mastigar bem os alimentos, tem que estar, eh, tem que, prestar atenção no que está comendo, né. É um momento que a gente está dedicando para a nossa saúde, né. Então é importante estar concentrado naquele momento, então ter horário para tomar café, né, almoçar, se puder fazer um lanchinho da tarde, né, e jantar, né. Sem distrações, eu acho que é importante, sem TV, sem tela, né. É um momento, assim, que eu falo, assim, por exemplo, à noite, sentar com a família, para estar conversando, o que que aconteceu no dia. Eu acho que a pandemia, além dessas da questão, né, da saúde, que foi bem difícil, mas também teve uma coisa muito positiva que foi, a família tá mais unida, né, tá sentada, tá conversando, né. Então, assim, tentar resgatar essas coisas que a gente tinha antigamente, que a gente foi perdendo ao longo desses anos, né, com a tecnologia, né. Então, assim, agora a gente olha em qualquer lugar, as pessoas estão muito no celular, né. Então, assim, deixar mais de lado e tentar dedicar, né, que é o comer consciente, que é o mindful eating, né, que a gente fala. E fora isso, também trabalhar, fazer atividades que acalmam, então vai trabalhar essa questão da ansiedade, da compulsão alimentar, né. Então assim, eu falo para os meus pacientes: "O que que te dá prazer? O que que você gosta de fazer?". Então assim: "Ah, o que que te acalma?", né. Então, escutar uma música, escrever num diário, pintar, ler, às vezes tomar um banho, né, dar uma relaxada. Então, assim, fazer atividades que acalma, né, porque isso também envolve uma rotina saudável, né. E outra coisa que tá pegando muito é a questão do ciclo circadiano que a gente fala, né. Então, assim, dormir mais cedo e acordar mais cedo. Por quê? A noite foi feita para dormir e o dia foi feito para a gente comer e fazer as nossas atividades do dia a dia. O dormir é importante porque nessa fase da noite a gente tem muita produção dos hormônios que são importantes, né. Então, assim, por isso que o comer, as pessoas falam, né, comer muito tarde não é legal, né. Então, assim, muitas pessoas estão dormindo de madrugada, então come tarde da noite, come de madrugada. Isso para a questão da obesidade, para o tratamento, é muito acaba comprometendo muito, né. Então, assim, a gente fala até 2 horas antes de dormir, então tentar, vai, dormir umas 10 horas, 11 horas, então 2 horas antes, né, umas 7, 8 horas no máximo, evitar de comer, né, para ter o processo de fazer a digestão, para você dormir mais tranquilo, né. E também, outro pilar também que é legal, que é importante, fazer a higiene do sono. Então, assim, 2 horas antes, evitar de ficar no celular, ficar vendo, por exemplo, filmes, vídeos que são muita ação, né, evitar de fazer atividades em casa, principalmente mulheres, né. Atividades, que, por exemplo, você tá passando roupa, você tá sabe, assim, limpando a casa, essas coisas. Então, assim, deixar,
2 horas antes já vai trabalhando a questão da higiene do sono, então vamos fazer atividades mais calmas, vamos tranquilizando, vamos preparando o corpo para ir desligando, né. Então essa hora é legal escutar uma música, né, conversar, evitar televisão, né, para deitar, porque essa a luz da tela, ela acaba agitando muito o cérebro, né. Então, assim, a gente tendo essas pequenas mudanças no hábito, vai fazer uma grande diferença, né, no nosso corpo, para nossa saúde, né. E eu falo, a gente tem que se amar, a gente tem que pensar positivo, né, nós temos que cuidar da nossa saúde, né, porque às vezes, muitas vezes a gente deixa de lado a nossa saúde para cuidar do próximo, por conta de trabalho, por conta de N coisas, né, mas a gente tem que se priorizar. Isso é amor pra gente, nós cuidarmos, né, da gente é um sinal de amor pra gente e nós temos que ser a primeira pessoa a nos amar, né. E quando a gente cuida e a gente tá bem, aí tudo à nossa volta vai dando certo, né, tudo vai rendendo serviço, a família fica mais unida, a gente acaba, não tendo esses atritos, né, essas agitações do dia a dia, né. Então assim, foi uma, aulinha, né, foi muito breve, né, aula, foi um bate-papo, né, eu acho que breve, mas assim, são algumas, pontuações que já vai fazer diferença, se a gente cuidar no nosso dia a dia, né. Mas assim, quem tá com problema de excesso de peso, né, de alguma dor, eu acho que é importante procurar um profissional da saúde, tá, para tá tentando melhorar a qualidade de vida, né. E queria agradecer o convite, né, para estar podendo conversar um pouquinho com vocês, e qualquer coisa estou à disposição, né, eu deixo meu contato com a Laudilene, que ela que me convidou para estar participando, né, para estar conversando, batendo um pouquinho de papo com vocês, e queria agradecer pela oportunidade, né, e desejar um Natal e Ano Novo, né, um 2022 maravilhoso a todos, né, com muitas conquistas, muita saúde, principalmente, né, que o resto a gente corre atrás, né. Então só tenho a agradecer vocês, tá bom? Obrigada e tudo de bom.